Okay. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, você está no canal Jana Atelier, um canal que ensina de maneira fácil, prática e descomplicada artesanato com vários materiais diferentes. A proposta desse vídeo de hoje é ensinar para vocês essa linda nécessaire. Ela não leva estruturador e tem essas preguinhas que fazem todo o diferencial. Vamos lá para o passo a passo? Você vai precisar de tecido. Eu usei aqui o tricoline 100% algodão. Usei um tecido principal, que é o de girassol, e dois combinando para fazer o forro e a segunda parte. Usei também um zíper um pouquinho maior do que o tamanho dela e um enfeitezinho para o zíper, que aí pode ser do gosto de vocês. Primeiro vocês vão recortar 8 tiras de 7 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento naquele tecido que você vai escolher para ser o tecido principal. No meu caso aqui é esse de girassol. Depois você vai recortar mais 6 partes com a mesma medida de 7 por 15 num tecido secundário que você escolhe também aí da sua preferência. Vai recortar também 2 faixinhas de 5 de largura por 24 centímetros. Tecidinho todo cortado, nós vamos pegar o forro. Vocês vão recortar 2 quadradinhos de tecido para o forro. Só que vocês deixem para ver a medida deles depois que vocês fizerem as 2 partes da nécessaire. Aí vocês medem o tamanho que ficou para poder recortar o forro. Vou pegar as tiras de 7 por 15 que eu recortei. Eu vou ficar com 8 tiras no tecido principal e 6 no tecido secundário. Vou pegar uma tira do tecido principal, uma tira do tecido secundário, vou colocar uma sobre a outra, lado direito com direito, e vou passar uma costurinha bem na pontinha delas, só de um lado. E ela vai ficar assim. Esse procedimento eu vou repetir dessa forma: uma parte tecido principal, outra parte tecido secundário, até eu obter essa faixa aí, ó, com 4 partes do tecido principal e 3 partes do tecido que eu escolhi como secundário. Eu vou fazer isso 2 vezes, na parte da frente da nécessaire e na parte de trás. No total eu vou ter 8 partes no tecido principal e 6 partes no tecido secundário, formando assim as 2 partes da nossa nécessaire. Depois eu vou começar a fazer a preguinha. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 partezinhas do tecido principal, vou uni-la uma com a outra e na medida que eu uno, forma uma preguinha no tecido secundário, como ficou aqui do nosso lado esquerdo. Faço isso com todas as 4 partes do meu tecido principal. Se vocês perceberem, o tecido secundário ele vai ficar escondidinho embaixo, porque eu dobrei no meio. Eu vou fazer isso
nas duas partes e a gente vai ter essas duas partezinhas prontas. Feito isso, eu vou lá na máquina e passo uma costurinha de segurança bem na pontinha, na parte de trás e na parte da frente, desse jeito que está aí. Depois eu vou pegar aquela faixa que eu recortei de 5 por 24, vou colocar direito da faixa com o direito do tecido, já com as preguinhas que eu acabei de fazer. Faço isso nas duas partes e passo uma costurinha na ponta delas, tá? E as minhas duas partes da necessaire vão ficar prontas. Se eu quiser, eu posso colocar entre uma parte e outra cianinha. Eu coloquei aqui um cordãozinho com florzinhas e rebato a costura, mas essa parte é opcional. Agora eu vou pegar o zíper. Vou pegar meu zíper um pouquinho maior do que a parte da necessaire. Vou colocar o direito do zíper com o direito da primeira parte. Vou fazer uma costurinha. Venho lá com o meu forro. Nessa altura aqui eu já posso estar medindo o tamanho do meu forro, porque eu já tenho o tamanho que a necessaire já vai estar. Passo mais uma costurinha, rebato essa costura e repito o procedimento do outro lado. Então eu vou ter duas partezinhas assim, já com o forro e com o zíper pregado dos dois lados. Depois, se eu quiser fazer uma alça, eu recorto uma tira de qualquer um dos tecidos na largura de 8 por 20 de comprimento, dobro ao meio novamente, como se eu estivesse fazendo um viés. Aí vou ter esse resultado. Eu passo bem no ferro para vincar bem essas dobras. Vou lá na máquina e passo uma costurinha de cada lado da minha alcinha. Alcinha pronta. Eu vou bem no meio do zíper e passo uma costurinha de segurança aí para prender a nossa alcinha. Depois eu pego o cursor do zíper, abro um pouquinho e separo forro para um lado, parte principal da necessaire para o outro lado. Feito isso, na parte do forro eu risco de cada lado um quadradinho de 2 centímetros por 2, que vai ser a nossa caixinha de leite. Aí tá recortadinho. Aí está riscadinho de um lado, riscadinho do outro. Recorto, passo uma costura toda em volta, deixando uma abertura de mais ou menos uns 7 ou 8 centímetros para depois a gente conseguir virar essa peça. Fecho as duas caixinhas de leite e por essa abertura que eu deixei, eu desviro a minha peça. A aberturinha tá lá em cima, as duas partes ainda estão separadas, a parte principal tá aqui embaixo, o forro tá lá em cima. E desviro a nossa necessaire. A abertura que ficou, a gente pode estar fechando na máquina, pode estar fechando com pontinho visível, ou pode estar passando uma colinha pano. E a nossa necessaire está pronta. Ela fica com mais ou menos 18 centímetros na largura por 15 de comprimento. Se você quiser uma necessaire maior, é só você aumentar a largura e o comprimento das tirinhas. Aqui, no finalzinho do zíper, para dar um charminho,
eu prendi 3 miçanguinhas na pontinha da fita, dei um nozinho na pontinha do zíper, tá? E ela ficou assim, ó, prontinha. Você também pode fazer mais um detalhe, igual eu fiz ali com a fitinha, colocar a sua etiqueta e o tecidinho secundário vai ficar assim, ó, escondidinho, porque é nele que se formam as preguinhas dessa nécessaire e que vai dar a estrutura dessa nossa bolsa, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você se inscreve aí no nosso canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, segue a gente lá no Instagram, lá no Twitter, no Facebook, nós estamos lá com Jana Atelier. E até a próxima aula para vocês.